Oi, gente. Lucinha, Renata, como é que tá agora? Vocês estão conseguindo me ouvir? Seja bem-vinda, Lu, Marcela, Mano, aê, aleluia. A Oi é massa, a melhor pizzaria de Salvador, hein? Vocês têm que verificar. Assim que acabar essa quarentena, estamos lá firme e forte. Sejam bem-vindos, Ricardo, meu querido amigo, Alex, Lea, Gabi, que bom que agora vocês estão conseguindo me ouvir. Que alívio. Tecnologia é um problema pra mim, viu, gente? Não dou conta. E de vez em quando ela me pega pelo pé, se não é a ajuda dos universitários, eu tô em maus lençóis. Léa, minha amiga querida. Oh, Mai, que linda, coisa boa, gente. Paula, todo mundo, quanta gente linda. Muito obrigada, muito obrigada. Oi, amor, beijão pra você. Beijo, minhas filhas lindas, Renata, Dani. Gente, que coisa boa. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Shirley, querida, beijo enorme. Eu quero agradecer, Cal, minha amiga linda, Regina. Nossa, quanta gente legal, né? Muito obrigada por estarem me acompanhando, tá certo? Toinho, meu amor, um beijo enorme no seu coração, que saudade de todo mundo, tá? A gente vai se ver logo com fé em Deus. Gente, hoje a gente tá aqui para falar um tema muito importante. Nanda, minha linda, seja bem-vinda. Ai, que vontade de dar boas-vindas a todo mundo, de estar conversando com vocês. Mas a gente vai fazer o seguinte, gente. Eu agora tô aprendendo a tecnologia da live. A Mauri, meu querido, muito obrigada por estar aqui comigo. Carla, obrigada de coração para todos vocês. Hoje a gente escolheu falar sobre o complexo de poder e os estilos de liderança. Eu acho que tem muita coisa acontecendo, né? E a gente precisa refletir um pouquinho. Que estrutura de dominação é essa que a gente está vivendo e como é que a gente pode avaliar as relações de poder que se estabelecem na sociedade, né, nas empresas, até nas nossas relações interpessoais. Então eu vou falar um pouco sobre isso. Antes eu vou fazer uma outra apresentação, né? Na live passada eu falei um pouco sobre a minha formação. Eu acho importante porque tem pessoas, né, o pessoal da Unip que está aqui também, muita gente não me conhece. VSE Tecnologia, obrigada, queridos, obrigada pelo apoio de sempre. A Unip também, de Afogados, de João Pessoa, Luiz Arthur, Marcelino, meus irmãos amados, queridos, todo mundo aqui comigo. Então, para os que me conhecem já sabem, né? Eu sou historiadora, sou psicóloga, sou doutora em educação. Vini, seja bem-vindo. Carla também, Sueli, nossa, quanta gente bacana. E Adriana, minha amiga linda. Gente, se eu ficar olhando para esse negócio aqui, eu não vou falar. Sim, mas deixa eu falar para vocês. Como eu tô começando a aprender, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou falar, tá, sobre o tema da nossa live. E no final, o Instagram encerra com 1 hora de projeção. Aí eu vou voltar, tá? É só o tempo de eu gravar a live e voltar para conversar diretamente com vocês. Porque aí eu vou poder esclarecer dúvidas, a gente vai poder fazer um bate-papo mais dinâmico, tá certo? Então, continuando, tá? Eu sou historiadora, psicóloga, sou analista junguiana, fiz formação na Associação Junguiana do Brasil, filiada à International Association for Analytical Psychology, e tenho uma trajetória de mais de 20 anos estudando saúde do trabalhador, tá certo? É uma paixão desde que eu saí da universidade. E eu ficava o tempo inteiro tentando encontrar um caminho para falar sobre a saúde do trabalhador numa perspectiva de maior apropriação do próprio trabalhador, do seu valor, da sua potência. E graças a Deus a gente chegou nesse lugar. Então, a Dom, que é a empresa, né, da qual vocês estão aí seguindo no Instagram e que eu sou sócia,
com Lília Fortes e Larissa Possante, duas psicólogas fenomenais também. Nós cuidamos e trabalhamos com formação em saúde do trabalhador, em psicodinâmica clínica do trabalho de base analítica, tá? E desenvolvemos também uma série de outros serviços que vocês podem olhar depois com calma no Instagram e futuramente no nosso site. Carlinhos, meu amigo, Xande, nossa, quanta gente maravilhosa. E eu sou autora do livro Eu Sei Fazer Pão, Individuação e Emancipação do Trabalhador. Então esse livro é o resultado de anos de pesquisa como psicóloga clínica e psicóloga clínica do trabalho, tá? Foi a junção de duas experiências maravilhosas na minha vida, que é essa experiência de lutar junto com os trabalhadores por um mundo mais justo, um mundo melhor e uma relação mais justa, né, entre trabalhadores e patrões, e com a psicologia clínica, que é minha paixão também, é onde eu me realizo plenamente como terapeuta. E hoje eu estou muito feliz, especialmente feliz, porque saiu a capa do meu livro, é um presente de um grande amigo, irmão, Ari Falcão, artista maravilhoso. Inclusive eu dou uma dica para vocês, vão lá no YouTube, ele tá com um canal de desenhos educativos para criança, é a Mamuxa, que é maravilhoso, prestigiem o Ari, porque ele é um artista incrível e merece a atenção de todo mundo, e eu agradeço aqui. Aproveito para agradecer porque ele me deu um presente de valor imensurável, tá? A capa tá linda, vocês vão ver, logo logo a gente vai fazer o lançamento desse livro, que eu tô doida para que aconteça logo, mas eu entendo que tudo acontece no tempo certo, né? Então, mas hoje eu tô feliz com esse presente. O Arthur tá avisando aí para vocês que quem precisar de certificado de participação pode solicitar aí no link que ele colocou, acabou de colocar aí nas mensagens, tá certo? Quem não conseguir pegar o link pode mandar também um direct pra gente com nome, e-mail e alguns dados que a Larissa também pode colocar aí pra vocês, para que vocês possam receber esse certificado, tá certo? Então, breve a gente vai lançar o livro. Então, essa live de hoje vai trazer um pouco do que eu discuto num dos capítulos desse livro, tá certo? Então, eu já tô dando alguma coisinha para vocês desse livro, mas alguém me perguntando aqui, o livro é um livro sobre emancipação do trabalhador, individuação e emancipação do trabalhador, e o título é Eu Sei Fazer Pão, tá? E vocês vão entender. No dia do lançamento do livro eu vou falar um pouco sobre isso, porque eu vou fazer pão, é uma história muito interessante. Isso, Lilian, você sabe fazer pão, minha querida? Todos nós sabemos fazer um pão maravilhoso. E vocês vão descobrir como é que é isso, né? Que relação é essa que eu faço entre saber fazer pão e o que eu estou discutindo no livro. Então eu agradeço a VSE Tecnologia, a Unip nos polos de Afogados de Ingazeira, São José do Egito, Cruzeiro do Sul Virtual, a Unip Monteiro da Paraíba, todos os meus alunos, alunas, a equipe da Dom, tá? Minhas queridas sócias e todos os nossos companheiros de trabalho, o Léo, que cuida do nosso marketing. Obrigada para todo mundo, gente. Eu tô com o coração em chamas, porque para mim é importante demais estar aqui com vocês. Então, vamos pensar que as relações de poder interferem demais na nossa vida. E a gente vive essas relações de poder em várias dimensões, tá? Principalmente em todo o nosso processo formativo. Infelizmente, no Brasil, a educação não está voltada à formação de grandes líderes. Nós temos uma educação de base para a grande massa, né? Para a classe trabalhadora, para os pobres desse país, que é, na maioria das vezes, uma educação voltada para preparar trabalhadores para o mercado de trabalho, e a educação mais elitizada, que prepara os dirigentes, né? E futuros gestores do mundo do trabalho. Mas o que acontece é que a educação prepara competidores.
não prepara indivíduos para emancipação, para autovalorização, para o desenvolvimento de suas competências mais importantes, né? A Helena está aqui concordando. Beijo, minha linda. Débora, beijo para você também. Então, a gente vê que, infelizmente, o mercado de trabalho não forma líder. E a gente vai entender por quê. O que é um líder de verdade? Um líder é só você ter um nome. Ah, eu sou líder, eu sou liderança, eu sou gestão, eu sou... Não, de jeito nenhum. Isso está longe, né, de ser um verdadeiro líder. Então, a gente vai discutir o que é isso. A gente é líder nos nossos movimentos sociais, a gente é líder no nosso processo educativo, a gente é líder em várias dimensões, tá? Mas infelizmente o modelo de sociedade que a gente vive não tem o ser humano como centro de importância. Essa é uma realidade muito triste, né? Mas é muito verdadeira. Oi, Cida! Beijo enorme, querida. Então, a sociedade não tem o ser humano como centro de importância. Isso é muito triste, né? Porque o ser humano ele vira uma base para atender aos interesses das classes mais favorecidas e das elites. Mas eu acredito que isso pode mudar. Eu acredito que esse Mel, linda, HM Informática também, super presença aqui, obrigada. Então, a gente pode mudar isso. A gente pode, a partir do momento em que nós, trabalhadores, nos apropriarmos de um tipo de poder que nos pertence, né? Porque quando a gente fala em poder, às vezes a gente pensa logo nesse poder perverso, nesse poder avassalador, que destrói, que mata pessoas inocentes, né? Agora a gente está vivendo um período muito triste da nossa história, da história do mundo, na verdade, né? Pessoas matando, policiais sendo humilhados e sendo mortos também, né? Pessoas destruindo umas às outras, uma situação desenfreada de ódio de vários lados. Então, o que é isso? Né? Que tipo de poder é esse também? Por que esse poder acaba impregnando a nossa sociedade? Zé, seja bem-vindo, querido. Muito obrigada por estar aqui. Samira, que coisa boa. Oscar, lindo. Obrigada, gente. Então, quando eu falo dos complexos, é uma teoria do Jung, tá? O Jung vai falar que é dos complexos que depende o bem-estar ou a infelicidade de uma pessoa. Veja, isso é uma coisa muito intensa, porque a gente é impelido por forças psíquicas, né? Nós somos motivados por pensamentos que não se baseiam só em processos racionais, né? A gente está sujeito a imagens e influências para além daquelas que podem ser mantidas no ambiente observável. Então, como a gente tem, né? Eu costumo dizer assim, que a gente usa a parte menos desenvolvida do cérebro para achar que a gente sabe tudo. Se a gente pensar na teoria do cérebro trino, por exemplo, né, o que é que diz? Que a gente tem um cérebro reptiliano, que é o cérebro que é comum a todos os seres vivos, que é nosso cérebro mais instintivo, né? Messia, cabelo, Lore, coisa boa. É o nosso cérebro mais instintivo e a gente age, é um cérebro de resposta rápida. Então, quando a gente está em perigo, é um cérebro que dá uma resposta imediata e a gente age sem pensar muito sobre isso. A gente tem o córtex, que é o centro das nossas emoções, que também é um cérebro de respostas relativamente rápidas e que a gente também não tem um controle emocional sobre ele, a gente não tem um domínio da razão quando essas emoções chegam até a gente. E a gente tem o neocórtex, que em termos de desenvolvimento humano é o menos desenvolvido, é o cérebro de respostas lentas, é um cérebro de ponderação, de análise. Então, ele funciona com respostas a médio e longo prazo. Então, a gente precisa de tempo para ruminar. Minha irmãzinha linda, Bilene, obrigada, meu amor, por estar aqui. Então, mas é com esse cérebro menos desenvolvido que a gente acha que pode explicar todas as coisas, né? Isso pensando em termos de neurociência. Quando a gente vai para a psicologia analítica, a gente vê que se trata de forças impulsionadas pela ação do inconsciente.
Então nós temos um inconsciente e uma grande parte do nosso pensamento é colorida e modelada por emoções. A maioria dos nossos cálculos racionais estão sujeitas às nossas paixões e medos, certo? Então a gente não controla tudo, muito cuidado com essa palavra, controle, que é um tipo de poder às vezes muito perverso. A gente não controla coisa nenhuma. Eu acho que essa Covid tá aí para mostrar a gente, né, que a gente tem uma falsa ilusão de controle e a gente tem essa necessidade de viver controlando variáveis. Mas não, gente. A vida da gente pode mudar em 1/1000 de segundos. A gente não tem controle de nada. O que a gente tem são perspectivas, o que a gente tem são desejos e o que a gente tem são também as surpresas desse inconsciente povoado de complexos. Certo? Então a gente não tem total controle sobre as nossas emoções, a gente não tem total controle sobre aquilo que a gente pensa que pode racionalizar o suficiente para manter num determinado lugar de conforto, né? Então, quando o complexo está constelado, o que é o complexo constelado? É quando ele lhe toma e você não tem condições mais nem de voltar ao estado anterior. Então a pessoa é ameaçada com a perda de controle sobre as suas emoções e em certa medida também sobre o seu comportamento. Aí tem um caso, é isso mesmo, Angélica, nem o peso a gente consegue controlar, né? Que dirá, é isso mesmo. Mas a gente olhando para isso fica um pouco mais fácil, principalmente quando a gente reconhece quais são os complexos que, quando ativado em nós, pode nos colocar em risco, pode ser extremamente danoso. Eu me lembro de um período em que eu vivi uma situação muito complicada. Eliane, minha amiga, seja bem-vinda. Jonas, querido, que eu fui assaltada, eu estava num carro, né? E eu tinha uma ilusão idealística da minha pessoa. E eu achava o seguinte, que no dia que eu fosse assaltada, eu ia ficar plácida, né? E que eu ia negociar, e que eu ia, né, pedir ao ladrão que ficasse calmo, que tudo ia dar certo. E nesse dia, o rapaz quebrou o vidro do meu carro e, gente, confesso a vocês, apareceu uma louca dentro daquele carro que eu nunca tinha visto antes. Eu buzinava, eu acelerava e eu brinco dizendo que foi nesse dia que eu passei a acreditar fielmente na física quântica. Porque eu não sei como é que aqueles carros saíram da minha frente e eu consegui chegar metros depois até conseguir parar o carro e respirar. Né? Mas para mim foi um susto a minha reação, porque provavelmente se aquele rapaz estivesse armado, hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Então, o que é que apareceu ali? Né? Uma Angelita que negava o seu lado mais agressivo, o seu lado mais impulsivo, né? E que essa experiência acabou me revelando um lado meu que eu precisava cuidar. E quando eu digo cuidar, não é controlar. A gente não tem o menor poder sobre isso. Quando eu digo cuidar, é reconhecer, né? E colocar isso num outro lugar que seja produtivo, que seja funcional. Né? Então, por exemplo, nós precisamos de uma agressividade maior no mundo do trabalho, a gente precisa abrir frentes, a gente precisa enfrentar desafios. Então, esse é o grande lugar que a gente pode colocar. Alguém aqui me perguntando o tema, complexo de poder, estilos de liderança. Tá? Então, a gente quando é possuído, né, pela energia do complexo, o ego perde completamente o controle da consciência. Né? E às vezes do próprio corpo, né? E a pessoa fica sujeita a descargas de energia que não estão sob o controle do ego, tá? Então o complexo é aquilo que te domina, é aquilo que te tira do eixo, é aquilo que te pega muitas vezes desprevenido. Então, quando a gente fala em complexo de poder, por exemplo, a gente tem que olhar para isso. Como é que tá a localização do poder na minha vida? Como é que eu uso o meu poder? Eu me submeto ao poder do outro, eu uso um poder distorcido na tentativa de controlar o outro. Então, como é que isso funciona comigo, principalmente quando eu estabeleço relações de liderança, né? Ou como liderado ou como líder. Então, o temor do complexo é um preconceito fortíssimo também, porque os complexos são manifestações normais de vida, é uma potência.
Agora eu preciso ver como é que essa potência pode ser revelada em mim e como é que são reveladas nas outras pessoas e de que maneira eu posso ou não conviver com esse complexo do outro que não pode me maltratar, né? Então no outro também tem que estar bem localizado para que a gente viva essa relação de forma mais consciente, mas os complexos são manifestações vitais da psique, certo? São feixes de força, contendo potencialidades evolutivas, tá? Mas que ainda não alcançaram o limiar da consciência. E se a gente mantém essas potências irrealizadas, elas exercem um grande poder, né, uma grande força para vir à tona. Então, a gente precisa se autodescobrir e se conscientizar de quais são os complexos inconscientes que movem e direcionam a vida para além daquilo que se determina. Então, quando a gente não aceita essa parte cindida da nossa totalidade, surgem os grandes dilemas morais e com ele o intenso afeto. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam como é que eu sei que eu estou possuída pelo complexo? Traz uma carga afetiva muito grande a sua reação. Às vezes é uma reação desmedida, é uma reação que depois você até se envergonha. Você diz, caramba, como é que eu fiz isso, né? Então o complexo é aquilo que eu fico imaginando que foi vivido pelo apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele diz assim, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu não quero, às vezes eu faço, né? Porque tem coisas que saem do nosso controle. E existem milhares de complexos, milhares de possibilidades de complexo. Ricardo voltou, seja bem-vindo, meu querido, muito obrigada. Então, a gente pode ser dominado por um complexo e a gente precisa entender melhor como é isso. Então, o Max Weber, lá da sociologia, né, ele diz que o poder pode significar uma probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra resistências, né? Seja qual for o fundamento dessa probabilidade. Então, como é que eu uso esse meu poder? Como é que esse complexo se manifesta na minha vida? É quando eu coloco o pé no pescoço de um ser humano e mesmo ele dizendo que está morrendo sufocado, eu continuo pisando? É quando eu deixo uma criança no elevador, né, a sua própria sorte? É quando eu luto pela coisa errada? É quando eu quero dominar pessoas? É quando eu quero impor determinadas estruturas de poder sobre as pessoas? É quando eu estabeleço metas impossíveis para os meus trabalhadores? É quando eu assedio moralmente? É quando eu faço uma manipulação subjetiva? Isso é muito sério, gente, né? Porque a gente vive hoje. O Deju, que é um autor da psicodinâmica do trabalho, vai dizer que a gente vive hoje uma violência invisível, tá? Porque tem essa violência truculenta, que é o abuso do poder através da força, mas existe também um abuso subjetivo, tá? Que é através de coisinhas muito sutis, tá? Quando alguém chega para você e diz que você não é boa ou boa o suficiente para pertencer a um determinado grupo, ou para ter uma determinada promoção, ou para ocupar uma determinada posição. Às vezes isso é dito de forma muito singela, às vezes até com um sorriso no rosto, né? Mas pode ser uma manipulação subjetiva das emoções para que a pessoa vire refém afetivo. Então, o poder, quando ele está bem localizado, ele não trabalha em cima de regras e normas abusivas. Uma pessoa com sede de poder, ela manipula burocraticamente, né? Então, às vezes, a pessoa, através de normas mesmo, de regimentos, faz uma série de manipulações, uma série de exigências, e a gente vai vivendo esse abuso, que tanto pode ser ostensivo, né? De não deixar dúvidas, como pode ser muito sutil, né? Então, o Jonas está aqui dando uma contribuição importante, dizendo que o Spinoza diz que o poder, né, que o impotente busca o poder sobre o outro. Essa é uma relação importante para a gente ver também, porque a outra ponta da potência é a impotência, certo? Então eu posso, nessa relação com o outro, estabelecer uma coisa meio compensatória. Então aquele poder que eu não vejo em mim,
né, eu vou ver e vou projetar nesse outro. Agora, essa projeção também a gente tem que pensar de forma muito delicada, porque veja, quando eu estabeleço uma relação, por exemplo, paternalista com o outro, né, a gente vai falar daqui a pouco da questão do mito, quando eu estabeleço que é o outro que vai me salvar, que é o outro que tem superpoderes para resolver todos os problemas que eu não consigo resolver sozinha, eu me escondo atrás desse outro também. E eu não assumo a responsabilidade pelas mudanças que eu quero que aconteçam na minha vida e na vida da sociedade que me cerca, né? Então, é compensatório e, ao mesmo tempo, é uma atitude de uma certa covardia, às vezes, porque você fica esperando que o outro assuma também a responsabilidade que está lá na frente, né? Quem assume o risco. Então, a gente tem que olhar o poder através de diversos prismas, né? A gente tem que circunambular o tema para a gente ver as diversas formas de ponderação. O Hillman diz que a nossa cultura ela é muito subalterna à influência indo-europeia, né? E ele considera que a gente não consegue avançar para o exercício de uma forma mais sutil e menos aviltante de poder se a gente não se olha, se a gente não se percebe, se a gente não começa essa avaliação a partir do nosso próprio comportamento. Tá? Então ele diz uma coisa mais ou menos assim, que a intimidação, o sadismo e o punho fechado da mão humana jamais se transformarão inteiramente na palma que conforta e abençoa. Né? E aí ele fala que a voz que ainda se ergue das cinzas de Auschwitz, né, representa esse mundo regido pelo poder, né? Então o mundo é regido pelo poder. A gente está vendo aí, né, os desastres do poder político, o quanto a gente está sofrendo. Teve um problema com a conexão, mas eu acho que já voltou, né? Me deu um oizinho aí, Jace, Sueli, Jonas. Pronto. Então, a gente tem que olhar como é que esse poder está sendo manifestado em cada um de nós também, né? E como é que eu me relaciono com as estruturas de poder ao nosso entorno. O Jung vai falar de uma coisa no volume 10, que é um volume preciosíssimo das obras completas do Jung. Ele vai dizer que, em consequência do processo de industrialização, né, várias camadas da população se viram desenraizadas e aglomeradas nos grandes centros. E que essa nova forma de existência, caracterizada pela psicologia de massa, né, e pela dependência de fatores de oscilação de mercado e de salário, gerou um indivíduo instável, inseguro e facilmente influenciável. Então, assim, para esse sujeito, a vida dependia dos chefes da empresa e dos capitães da indústria, certo? E é o que acontece com a gente até agora. Existe uma ideia de que a gente depende dessas estruturas de poder do mundo do trabalho, tá? Não deixa de ser verdade em parte, né? É daí que a gente tira o nosso sustento, é aí que a gente estabelece a nossa relação de troca, mas a gente não pode virar refém desse tipo de situação, imaginando que a gente não daria conta de algum jeito, ou que a gente não tem poder suficiente para se reinventar, para se recolocar, para ressignificar tudo que a gente vive, porque senão a gente vira vítima das mudanças econômicas sobre as quais a gente não tem o menor controle, tá? Porque por mais que a gente trabalhe, por mais que... Às vezes os meus pacientes dizem assim, mas eu agora não tô com um emprego formal, eu tô super inseguro, eu não tenho mais segurança nenhuma. Eu digo, mas não tinha antes também, né? E isso eu não tô defendendo o trabalho sem seguridade social não, tá? Pelo contrário, eu acho que a gente precisa de um trabalho socialmente garantido. Mas o que eu quero conversar com vocês é essa possibilidade da gente ver que a gente, apesar de, a gente pode se reinventar e a gente tem um poder nas mãos. Então agora a gente está vendo, né? Não existe trabalho que não dependa do trabalhador. Nós somos importantes, eu já disse isso na outra live. Na cadeia produtiva, nós somos de fundamental importância. Então, quando a gente olha os estilos de liderança, a gente vai ver, né? O Weber fala lá de liderança burocrática ou racional, tradicional e carismática. Então, a gente vê
que assim, a autoridade burocrática que é outorgada, né, algum poder, como o poder político, poder executivo, as pessoas estão ali porque foram outorgadas, porque estão oficialmente embutidas naquele cargo, não dá o direito a esses dirigentes, sejam políticos ou empresariais, de manipular as pessoas, de maltratar as pessoas, de não pensar no coletivo maior, né? Então a gente precisa entender e deixar de dar tanto poder a pessoas que não merecem muito a nossa atenção, tá? Porque a gente cria mitos. Quando a gente empodera demais uma pessoa, a gente acaba criando mitos, e isso é muito perigoso, tá? Isso é muito perigoso até quando os mitos são aparentemente bons. Porque se eu não estabeleço também o meu valor dentro daquele sistema, eu vou perder a minha capacidade crítica, eu vou perder a minha capacidade de avaliação daquele contexto, né? E vou virar refém ou súdita, né? Então a gente não pode estabelecer uma relação de vassalagem. Nós não somos vassalos, nós não somos súditos. Nós somos companheiros de uma jornada onde a gente estabelece uma troca que deve ser justa entre aquilo que a gente entrega, né, como força de trabalho, e aquilo que a gente recebe como retorno dessa força de trabalho que a gente emprega. Então a gente não pode dar superpoderes para uma liderança se diminuindo, se encolhendo dentro do mundo do trabalho. Então os líderes perversos hoje, eles usam inclusive o assédio moral como estilo de liderança. Isso não é um líder, né? Então o que a gente entende como líder? Líderes são as pessoas que primeiro formam sucessores. Líderes são pessoas que deixam ir, que não aprisiona almas, que entende a liberdade como um bem mais precioso da humanidade. O verdadeiro líder, ele escuta. O verdadeiro líder, ele não esquece quem você é, mesmo quando você falha. O verdadeiro líder não manipula o seu comportamento, ou seja, você só é agraciado quando você age exatamente como eu acho que você deveria agir. Ou você precisa pensar exatamente do jeito que eu penso. Não. O líder, ele vai ver a potencialidade de cada pessoa e vai apostar nisso. O verdadeiro líder sabe que o seu cargo ou a sua posição dentro de determinada hierarquia ou contexto é provisório. É provisório, né? Então, a gente precisa olhar as nossas lideranças e aprender a avaliar, sem a fé cega nos líderes, que pode levar a gente a uma condição infantilizada diante da vida. Porque a gente fica à espera de Salvador que resolva todos os nossos problemas. Não é por aí, essa é a grande questão social. É a grande questão social do homem moderno, né? Que é exatamente esse campo minado, que é colocar os sujeitos numa situação de endeusamento, né? Que tira a minha própria responsabilidade do processo evolutivo que a gente precisa viver. Então, não, eu não quero um substituto do pai, né? Alguém que faça por mim, eu quero fazer. E muitas vezes a gente coloca as pessoas numa posição que é muito ingrata também, que é muito cruel, né? Então, os indivíduos, né, assumem a responsabilidade pelas mudanças que desejam em si e no mundo, né? Nós, indivíduos, ou a gente corre o risco de criar essa figura mítica de grande poder, influenciadores de massas, na maioria das vezes desordenadas e alienadas do seu próprio poder. Tá? É alguma coisa com a conexão, tem um pouco de paciência.
Tá chovendo, então às vezes fica caindo. Então, nesse caminho, né, de inconsciência, a gente acredita que sempre pode delegar determinada missão a outra pessoa, né? E muitas vezes a gente coloca o Estado ou a empresa nesse lugar, né? E aí a gente transforma essas pessoas em supra-humanos, né? Super-homens e super-mulheres. Essas pessoas são iguais a cada um de nós, né? Essas pessoas não são diferentes de mim, de vocês. Essas pessoas são iguais. E o Jung diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, afinal, quem é o Estado? Né? É a soma de todas as nulidades que o constituem. Se pudéssemos personificá-lo, o resultado seria um indivíduo, ou melhor, um monstro, que do ponto de vista ético e espiritual estaria muito abaixo do nível da maioria dos indivíduos que a compõem. Então, assim, nós temos que entrar em contato com isso. Nós somos indivíduos valorosos, importantes, potentes, com grande potencial de desenvolvimento, de criação, de ação, de transformação. E a gente tem que acreditar nisso. E a gente precisa também mostrar isso para os nossos líderes, né? Então, outra forma de manifestação do complexo de poder exacerbado é o exercício da influência e a habilidade para afetar as decisões e ações de outros, mesmo não possuindo autoridade ou força para assim proceder. Né? Então, assim, é influente um indivíduo que consegue modificar o comportamento dos outros sem ocupar um cargo público ou privado necessariamente e sem usar nenhuma forma de coerção física. Isso é lindo! Se a pessoa souber, né, liderar outras pessoas, mas no sentido de torná-las líderes também, isso é maravilhoso. Eu estudei em escola pública, né, e ensinei em escola pública lá no início da minha vida de professora, né? E eu ficava aterrorizada diante do que a escola fazia com as crianças das comunidades. Elas eram rechaçadas, elas eram menosprezadas, elas eram diminuídas, elas eram feridas em qualquer resquício de autoestima que elas tivessem. E eu costumava dizer para os meus colegas, olha, aquilo que a escola não valoriza, aquela criança que a escola não valoriza, o tráfico vai fazer isso. E vai transformar essas pessoas, esses meninos e meninas, em grandes potências. Só que de forma destrutiva, só que de forma mortal. Então o que a gente está fazendo, gente? Que tipo de poder é esse que nos dá uma arrogância de achar que a gente tem supremacia sobre alguém? Nós não temos. Todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós vamos fazer essa dança das cadeiras nas lideranças. Às vezes é muito triste quando eu vejo nessa loucura competitiva colegas puxando o tapete, tentando boicotar, né? É muito triste, é muito feio. Mas é isso que essa correria, é isso que esse mercado competitivo, é isso que essa falta de clareza do verdadeiro sentido da vida acaba fazendo com a gente. E se a gente não estiver vigilante, a gente vai reproduzir esse tipo de loucura, né? Então, e descartar também pessoas importantes da nossa vida, porque elas não estão rezando a nossa cartilha. Que loucura é essa? Não pode, né? Então a gente precisa trazer, a gente precisa acolher, a gente precisa olhar para o outro com o valor que o outro tem. Tá? Mesmo que esse outro, provisoriamente, discorde de nossas ideias, pense de modo diferente, mas não deixa de ser a pessoa. Então a gente precisa olhar com cuidado como a gente exerce a nossa liderança, como a gente, em alguns momentos, a gente deixa delicadamente essa liderança para que o outro assuma, né? Na humildade de que a gente não sabe tudo e que a gente não tem nem fôlego para estar liderando o tempo inteiro. Então, como é que eu uso o meu poder de forma fluida, de forma realmente funcional para a minha vida, para a vida das pessoas que estão ao meu redor,
e não de forma destrutiva, perversa, né? O James Hillman, ele é um autor da psicologia analítica, tá? É o pai da psicologia arquetípica. Ele chama atenção também, né, para a gente evitar a estreiteza do enfoque que limita a ideia de poder, né? Então, poder não é só controle, né? Porque senão eu nunca vou abandonar o controle com medo de perder o poder. A gente fica, às vezes, numa vigilância paranoica por medo de perder o poder. E a gente cria uma liderança perversa, né? A gente não consegue usar a nossa autoridade com clareza e vira um autoritarismo, vira uma manipulação perversa. É colocar relações mais generosas. Isso, Maurício, mais fluidas, né? Que a gente possa realmente agitar as ideias para que elas possam ser clarificadas. Então eu preciso ouvir. Algumas empresas já me chamaram para fazer consultoria, né? E a primeira coisa que eu perguntava era assim: vocês já ouviram os seus melhores consultores antes de me procurar? Quem são os nossos melhores consultores? Seus trabalhadores. Eles sabem melhor do que ninguém onde é que está o problema. E quem pode apresentar a solução são eles também. Vocês já ouviram? Já ouviram essas pessoas? Já chamaram para ver o que é que eles podem fazer para melhorar? Você escutou? Você teve essa né? Não, geralmente nós somos convidados, chegamos de paraquedas nos lugares e a gente tem que adivinhar tudo que está acontecendo. Então, se o consultor não tiver sensibilidade, ouvir o que é que eles têm a dizer, vai estar perdendo muito. Porque são os trabalhadores que sabem o melhor funcionamento de todos os espaços. Então, quando eu escuto, né, eu amplio as minhas possibilidades, eu amplio a minha capacidade de perceber, eu amplio o meu processo de crescimento. Então, o verdadeiro líder, ele sabe que ele não sabe tudo, que ele está ali para aprender, que ele está ali para desenvolver potências. Ele não está ali para subjugar, ele não está ali para maltratar, ele não está ali para ser snob e arrogante, dizendo que ele sabe tudo e que o outro não sabe nada, né? Então a gente precisa ter líderes mais carismáticos. Tem que servir para uma adesão voluntária, né, dos grandes projetos, que incluem, que prejudique, que traga algum prejuízo, né, e nem se converta em manipulação perversa. Então a gente tem que olhar para as estruturas e verificar se nós estamos sendo tratados como a gente merece. Então, a dominação é um dos aspectos do complexo de poder, né? Mas é importante lembrar uma coisa, que assim, não basta a vontade de dominar o outro ou os outros, né? Para que haja dominação, é necessário que haja disposição psíquica. Então, a gente precisa criar também, cada um de nós, uma certa resistência a essa dominação, né? Porque se a gente não dá esse limite para o outro, se a gente não dá essa borda para que o outro entenda que tem um espaço que é nosso e que a gente tem estrutura para sustentar o nosso lugar, né? A gente vai obedecer. A gente vai achar que a gente tem que baixar a cabeça o tempo inteiro, né? E que o outro pode nos dominar completamente. Mas, como eu já disse antes, os complexos não são só negativos, tá? Nesse movimento de atração e repulsão, a gente encontra um potencial que é nosso. Então, o complexo de poder não é uma coisa necessariamente ruim. O ruim é o abuso de poder. O ruim é um poder mal localizado que forma tiranos como Hitler e outros que a gente pode observar, infelizmente, na realidade do mundo, em vários países. Mas não vou entrar nesse negócio não, tá? Vou ficar aqui com a psicologia e com o que a gente pode discutir nesse espaço. Então, assim, com frequência, na vida, né, no nosso cotidiano, a gente cria mitos, tá? A gente tem o triste caso do chamado sem resposta, né? Que é esse seguir acrítico, né? Esse seguir sem avaliar o que é que realmente
importa para nós. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente cria mitos, né? Seja lá de que ordem for, e a gente assume postura de torcida. Então é meu time, ninguém mexe e tal. E muitas vezes o time não está merecendo a nossa consideração, tá? Precisa da nossa avaliação um pouco mais crítica. A gente precisa aprender também a dar apoio às lideranças e tirar esse apoio às lideranças quando essas lideranças não estão fazendo a coisa certa, gente. Então a gente precisa aprender a fazer o bom manejo dessa díade, né? Eu lidero, eu sou liderado, eu tenho importância. Então a gente precisa ter um mundo um pouco mais justo, em que a gente considere mais o ser humano e seu potencial, tá? E que a gente enxergue a alma humana, tá? E que a gente veja que a gente pode construir uma coisa juntas, uma coisa coletiva, uma coisa mais bonita a partir das nossas individualidades, tá? Porque senão a gente vai ficar criando casa de morte, labirintos de parede ciclópica construída para esconder os nossos minotauros. Então a gente vai criar novos problemas, né? E desintegrar no meio disso tudo. Então a gente está precisando agora se dar a oportunidade da gente rever diversas posturas da gente diante de determinados contextos. Então assim, a busca do sentido da vida pressupõe um caminho de humildade, de solidariedade. Sem isso, a gente não consegue olhar para além de si mesmo, né? A gente vai ficar só egocentrado, ensimesmado, ou se abandona para ficar seguindo um líder qualquer que a gente considera que sabe mais ou que tem mais poder do que a gente. Então, uma relação de trabalho que estabelece o ser humano como prioridade gera saúde coletiva, possibilita um caminho de integração. E isso não significa dizer que a organização tem que aceitar comportamento inadequado do trabalhador, não. O trabalhador tem responsabilidade sobre o seu trabalho e sobre os acordos, né? Mas desafiando esse trabalhador para encontrar o melhor de si mesmo e não impondo metas impossíveis de serem atingidas, ambientes de trabalhos coercitivos e perversos, porque senão a gente se perde. Se a gente não garantir espaços menos adoecedores, proporcionando integração e consequente diminuição das grandes contradições que existem hoje entre capital e trabalho, a gente vai sucumbir. A empresa inteligente é a empresa que aposta nas pessoas, que tem o ser humano como centro, que valoriza, né, esse trabalhador. A gente precisa também mostrar o valor que a gente tem, né? Então, como é que eu me posiciono para que as pessoas me olhem com o respeito que eu mereço ter? Eu costumo dizer que a gente é tratado como a gente se trata. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente precisa se tratar muito bem, a gente precisa se tratar com muito amor, com muita afetividade e com muito orgulho do que a gente faz. Muitas vezes a gente fica esperando que esse retorno venha de fora, que venha dos líderes, que venha dos amigos, esse reconhecimento externo, né? Mas o reconhecimento mais fundamental e primordial é o reconhecimento interno, tá? É aquilo que eu gesto em mim e que me faz valor, que eu tenho na minha vida, nos meus processos de relacionamento, seja lá com quem for. Encarar o trabalhador como inimigo e o trabalhador também tiver o empregador só como algoz, o movimento de emancipação não acontece. E o prejuízo é grande para as duas partes. Eu vejo isso acontecer o tempo inteiro. Empresas que tratam seus trabalhadores, do mais qualificado às vezes, até aqueles que tiveram menos qualificação, como inimigos. Tem empresas que têm medo de se relacionar com seus trabalhadores, né? E isso é uma armadilha. Então a gente precisa de uma relação mais fluida, a gente precisa do reconhecimento da organização, a gente precisa dos incentivos e
não entende que o erro também faz parte do nosso processo de crescimento e desenvolvimento. Então, assim, o líder, ele precisa unir, ele precisa estimular e incentivar. Eu tive grandes líderes na minha vida, né? Sou super grata a cada um deles. Eu trabalhei um período, né? Eu estava bem novinha, eu tinha acabado de entrar na faculdade de Direito e fui trabalhar numa empresa de cobranças. Na época eu tinha 19, 20 anos no máximo. E eu tinha um líder, um supervisor na época, que tinha menos de 25 anos, né? E ele foi um grande exemplo de líder para mim. Ele ficava, quando a gente tinha que pernoitar para fazer cobranças, ele ficava com a gente, ele dava o exemplo, ele era o primeiro a chegar, ele era o último a sair, ele nos apoiava, ele cuidava da gente quando a gente precisava ficar mais horas trabalhando e estimulava a gente a aumentar a probabilidade de renda. Né? Todos eram muito fiéis à liderança dele, né? No dia que ele saiu, colocaram um cara autoritário, que a primeira coisa que fez foi fazer corte de comissão, fazer exigências que pra gente não fazia o menor sentido e simplesmente dissolveu o grupo. E ele saiu do nosso comando porque ele foi convidado para ir liderar uma outra empresa do mesmo grupo, justamente porque ele era bom demais. Né? Então, o líder, antes de tudo, é exemplo. A gente aprende pelo exemplo dos nossos líderes, não é pela fala. Né? Meu pai dizia uma coisa que era muito engraçada, mas que eu nunca consegui aceitar muito bem, que era assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, isso não existe. O verdadeiro líder, ele tem que ser exemplo. Né? Então, se você prega determinada coisa, você tem que ser o primeiro a atuar dentro daquilo que você está defendendo. E muitas vezes o que a gente percebe em algumas lideranças é um discurso completamente dissociado da sua prática. A gente vê muito isso na classe política, né? A gente vê muito isso nas lideranças de empresas também. Então, o verdadeiro líder, ele é um exemplo, ele é alguém que se coloca na linha de frente para atestar aquilo que ele disse, né? Porque senão perde o crédito, gente, perde o crédito. As nossas palavras caem no vazio, né? Quando a gente não assume um posicionamento real sobre ele. Então fica uma liderança hipócrita, né? Uma liderança do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E isso não faz bem a ninguém, a nenhum sistema. Então eu preciso olhar como é que esse poder está me afetando. Eu preciso olhar como é que essas estruturas de poder machucam e maltratam as pessoas. Né? Eu preciso ver como é que eu sou atraído por essas estruturas de poder. Como é que eu viro refém dessas estruturas de poder. Para que eu possa acessar o meu próprio poder e inserir uma nova possibilidade de me contrapor àquilo que não tá bom. Então, a gente precisa se reorganizar dentro das estruturas de poder. A gente precisa assumir um poder funcional, um poder benéfico, um poder que constrói, e não entrar numa estrutura de poder que destrói, que corrompe, que manipula, que se vinga, né? Que cria ambientes coercitivos. Porque senão eu vou ter retorno também. Porque o sujeito ofendido, o sujeito menosprezado, ele também vai entrar em contato com uma estrutura de poder sombria que vai fazer com que ele ataque, que vai fazer com que ele também desenvolva uma espécie de poder perverso. Eu me lembro de um artigo que eu li, ainda estava na faculdade, e que contava justamente a história de uma empresa que tinha líderes tão perversos que começou a ter acidentes de trabalho quase todos os dias.
E aí todo mundo achando um absurdo os trabalhadores estarem cometendo tantos erros e causando tantos acidentes de trabalho, né? Mas era uma forma de reação. Era uma forma de reação ao sofrimento no trabalho, né? Então a gente precisa aprender a se relacionar com o nosso trabalho e a se relacionar com as pessoas de forma mais generosa, mais humana, mais gentil. A gente precisa aprender a dar valor a cada uma das pessoas que estão nas nossas vidas, né? Olhando com cuidado tudo que a gente estabelece de relação com essas pessoas. Então a gente tem uma empresa, eu quero que todo mundo faça sucesso, eu quero que todo mundo seja feliz, eu quero que todo mundo brilhe, né? Não é um reinado narcísico. Então o líder narcisista também, ele é muito perigoso, né? Porque ele quer tudo só para ele. Ele não quer dividir nada com ninguém. Ele quer ser o pavão, né? Então ele esmaga qualquer pessoa que tiver brilho próprio e quiser se aproximar dele. Ele devora. Ou a pessoa passa a cultuá-lo, né? Esse tipo de liderança, ela é uma liderança muito, muito perigosa, né? As pessoas se aproximam, geralmente o líder narcisista, ele tem um encantamento muito grande, né? Ele te encanta, ele lhe atrai, ele tem, às vezes, coisas maravilhosas para te oferecer, mas se você não reza na cartilha dele, ou se você aparece com brilho próprio, esse líder lhe esmaga. Porque ele acha que só ele pode brilhar, né? Então isso também não é uma liderança boa, também não é uma liderança positiva, é uma liderança extremamente perigosa e que a gente tem que estar com muita atenção em relação a isso. Então eu escuto o que o outro fala, né? Eu deixo que o outro brilhe, eu aceito a ajuda e a colaboração do outro, eu escuto a crítica do outro. Que tipo de liderança realmente eu estou exercendo? Né? Que tipo de poder? Está gerando vida? Está gerando amor? Está gerando saúde? Está gerando prosperidade? Ou está gerando morte? Ou está gerando destruição? Ou está gerando ódio? Né? Eu preciso avaliar isso com muito cuidado, gente. A gente precisa ter uma delicadeza de alma para entender quando é que a gente avança e quando é que a gente recua. A gente tem que ter humildade de mudar de ideia, né? De rever nossos posicionamentos. A gente não pode se prender a um ciclo vicioso e perverso de relações de poder que tiram a nossa vida, que tiram a nossa força, tá? A gente tem 1 minuto e meio, mais ou menos, e aí já estão me avisando aqui que vou encerrar. Lembrem que a gente vai voltar, tá certo? Tem algumas perguntas, algumas pessoas interagindo, e que eu acho que é o momento agora, nessa segunda parte. Então, quando cair, eu vou só salvar a live, e aí a gente